Boa noite. Good evening. That's the only Portuguese I know. Esse é o único português que eu sei. I apologize that I am in your country and do not speak Portuguese. Peço perdão por estar aqui e não falar nada de português. I'd like to begin by asking a question. Gostaria de começar fazendo uma pergunta. If you were to ask people on the street, why do you work? E você chegasse a perguntar às pessoas por que você trabalha, What kind of answers would you get back? que tipo de respostas você teria de volta? If we were in a smaller setting, I'd ask you to share with me, but right now I just want you to think about that Se question. nós estivéssemos num grupo menor, eu pediria para você compartilhar essas respostas comigo. Mas agora eu quero que você pense. What would the average person in Curitiba say Qual as to why they seria a work? resposta de uma pessoa normal de Curitiba a essa pergunta: por que você vai trabalhar todos os dias? Eu preciso do som dele aqui um pouquinho mais alto, por favor. Now, if I were to ask you, Bom, se eu perguntasse para você why do you work? por que você trabalha, What would you say? o que você diria? I'd like you to answer that inside your own mind. Gostaria que você respondesse isso aí na sua cabeça. Why do you work? Por que você trabalha? Or why do you try not to work? Ou por que o que você tenta não trabalhar? This is what we want to talk about tonight. É sobre isso que eu quero falar essa noite. We want to talk about work. Nós queremos falar sobre trabalho. Last year I was at a conference in Peru with about 400 or 500 young professionals and young university students. O ano passado eu estava numa conferência no Peru com 400, 500 jovens profissionais e estudantes. And one young person after another came up to me E um jovem atrás do outro veio para mim, veio me perguntar. and they said, "Darryl, I am so frustrated." E eles vinham me dizer também: Darryl, estou tão frustrado. And I said, "Why are you frustrated?" Eu perguntava: por que você está frustrado? Because I want to serve God. Eles me diziam: porque eu quero servir a Deus. And I said, "Why can't you serve Eu God?" perguntava: por que você não pode servir a Deus? And they said, "Because I have a job." E eles me diziam: porque eu tenho um trabalho. And some would say, "Because I'm at the university." E alguns me diziam: porque eu estou na universidade. Well, why can't you serve God there? Eu perguntava: por que você não pode servir a Deus lá? No, Darryl, you don't understand. Darryl, você não está I entendendo. want to serve God. Eu quero servir a Deus. What do you mean when you say that? O que você quer dizer quando você fala isso? I want to work for the church. Eu quero trabalhar para a igreja. That is how they understood serving God. Esse é o jeito em que eles entendiam o que é servir a Deus. The only way you can serve God O único modo que você pode servir a Deus is in the church. é na igreja. You can't serve God at the university. Você não pode servir a Deus na You universidade. can't serve God in a secular job. Você não pode servir a Deus num trabalho secular. It has to be an ecclesiastical job. Tem que ser um trabalho eclesiástico. I felt so sad for them. Eu senti tanta tristeza por eles. And we discussed this quite a bit while we were together. E a gente discutiu um pouco isso quando a gente estava junto. And it was a delight to see many of them set free from this non-biblical thinking. E foi um deleite ver alguns deles sendo libertos desse pensamento não bíblico. I'd like you to look at a couple of quotes. Eu quero que você olhe algumas citações aqui agora. Projeção, por favor. Isso já pode passar. Já vai para o Colton mais um. Isso, essa pergunta a gente já fez. Mais uma. Joia, aí, legal. And if you would read those and be thinking as you're hearing these quotes, what jumps out at you? Eu vou ler essas citações. Enquanto eu estou lendo, você pensa o que isso mexe com você. Cotton Mather, pastor puritano, disse que todo cristão ande com Deus quando trabalhar em seu chamado e haja em sua ocupação olhando para Deus. Haja como se estivesse sob o olhar de Deus. William Hoffman: nós esperamos, oramos e nos preparamos como se o Senhor pudesse voltar amanhã.
ainda assim nós plantamos, construímos e trabalhamos na terra como se ela fosse continuar por outros milhares de anos. What jumps out at you? O que salta aos seus olhos? Just shout it out. Grita aí. Pode falar, gente. Se não quer gritar, pode falar, não tem problema. Colabora. Okay? Tudo bem. What else? O que mais? Yeah, who do you work for? Para quem você trabalha? When you go to work, Quando você vai ao trabalho, are you wondering if your boss is watching? do you wonder? If your boss, você já- supervisor's watching you? Já percebeu se o seu supervisor está olhando? Or are you working knowing that God is watching? Você trabalha porque o seu supervisor está te olhando ou você trabalha porque Deus está te olhando? Would that change how you do your Será work? que isso mudaria o modo como você trabalha? What else? O que mais? O que mais? Jesus could come back tomorrow, but what else? Tá, a gente pode esperar que Jesus volte amanhã, tudo bem, mas o que mais? He might not come back for 1,000 years. Pode ser que ele não volte por mais 1000 anos, e daí? There's been a whole generation of Christians Tem toda uma geração de cristãos, who were so sure that Jesus was coming back immediately uma geração de cristãos estava tão certa de que Jesus iria voltar imediatamente, that said, why would I get a job? que tem se perguntado por que eu vou arrumar um emprego? Or why would I go to university? Ou por que eu vou à universidade? If he's coming back tomorrow, Se Jesus está voltando amanhã, why work? por que trabalhar? Why do you work? Por que você trabalha? To God's glory. Thank you. Obrigado. To God's glory. Para a glória de Deus. As you know, the gospel began Como você sabe, o evangelho começou in the Middle East, lá no Oriente Médio, but it didn't stay there long. mas não ficou lá muito tempo. By the way, who's ever the electrical guy, my Por battery's favor, dying. o cara da eletricidade, a bateria dele aqui está morrendo. Então, se alguém puder trocar. And so the church spread into a Greek world. Então, a igreja se espalhou por um mundo grego. And one of the early church fathers, E um dos pais da igreja, Eusebius, o Eusébio, the bishop of Carthage, o bispo de Cartago, said this: ele disse o seguinte, pode projetar. 2 maneiras de viver foram dadas pela lei de Cristo à sua igreja. A primeira é o acima do natural e além do viver humano comum, totalmente e permanentemente separado da vida usual do ser humano, devota a si mesmo ao serviço de Deus somente. Tal, então, é a forma perfeita da vida cristã. Próximo slide. E a outra forma de viver, né, mais humilde, mais humana, me permite dar atenção à agricultura, o comércio e outros interesses mais seculares, como também para a religião. E um tipo de segundo grau de piedade é atribuído a eles. In the Greek world, No mundo grego, reality was divided a realidade era dividida, between the spiritual and the physical. entre o espiritual e o físico. The spiritual was sacred O espiritual era sagrado and the physical was secular. e o físico era secular. And that idea spread into the church in North Africa and Southern Europe. E essa ideia se espalhou pelo norte da África e sul da Europa. And Eusebius is reflecting on that Greek mindset E Eusébio está justamente refletindo sobre essa forma de pensar, as it looks at work. enquanto ele observa, enquanto ele olha para o trabalho.
And he said there are two ways of life. E ele diz então que existem duas formas de vida. The perfect life A vida perfeita is the life of contemplation. é a vida de contemplação. It's the life in the spiritual world. É a vida no mundo espiritual. And the people who can spend their time doing spiritual work E as pessoas que gastam seu tempo fazendo um trabalho are espiritual spiritually superior to everyone else. são espiritualmente superiores a todas as outras. And they are also socially superior. E elas também são socialmente superiores. Then there is the permitted life. Então existe aquela que é a vida permitida. And God is gracious, Deus é gracioso and He allows you to work with your hands. Some people to work with their hands. e Ele permite que alguns de nós trabalhemos com as nossas mãos. These people do secular work, Esse povo faz o trabalho secular. and they are seen as socially and spiritually inferior. E eles são in a vistos society. nesta sociedade como inferiores, socialmente e espiritualmente. So for hundreds and hundreds of years, Então, por centenas e centenas de anos, in relationship to work, em relação ao trabalho, working with your hands trabalhar com as suas mãos did not have dignity. não tinha dignidade. Work, in other words, physical work, O trabalho físico, em outras work palavras, in the secular realm o trabalho no mundo secular did not have dignity. não tinha dignidade. And that's what those young Peruvian students were reflecting. E era isso que aqueles jovens peruanos que ele contou estavam refletindo. They wanted to serve God, Eles queriam servir a but Deus, the only way they could serve God mas o único jeito de servir a Deus was to do church work. era estar no trabalho da igreja. This worldview and this concept of work Essa visão, esse conceito de trabalho had an impact on how people were saved. teve um impacto em como as pessoas começaram a ser salvas. In the old economy, Na antiga economia, people were saved as pessoas eram salvas by their spiritual good works. pelas suas boas obras espirituais. In the old economy, Então, na antiga economia, how did you get to go to heaven? como é que você ia para o céu, na antiga maneira de pensar? By doing spiritual good works. Fazendo boas obras espirituais. So who found it easy to go to heaven? Então, para quem era mais fácil ir para o céu? Monks and priests and Monges, nuns, sacerdotes, freiras, people who worked in and for the church, pessoas que trabalhavam dentro e para a igreja. because their whole life was dedicated to God. Porque a vida toda deles era dedicada a And they Deus. did spiritual work. Porque eles faziam o trabalho espiritual. Everyone else Todos os outros had a hard time getting into heaven tinham muita dificuldade para entrar no céu. because they spent their days in secular work. Porque eles gastavam seus dias num trabalho secular. They washed dishes, Eles they lavavam tilled the land, pratos, eles cultivavam a terra, they made furniture, eles faziam móveis, they did work with iron, eles faziam trabalho com ferro, they worked with their eles hands. trabalhavam com suas mãos. They didn't make a lot of spiritual good works. Então eles não estavam fazendo um monte de boas obras espirituais. In 1505, Em 1505, Pope Julius II o Papa Júlio II was thinking about his tomb. estava pensando a respeito tomb? His grave, his Ah, tomb. yes, ok. Estava pensando na sua tumba, exatamente. And he wanted to have a very big tomb. Ele queria ter um mausoléu, uma tumba enorme. And he wanted that tomb to be in a very big building. E ele queria que essa tumba estivesse num prédio muito grande. So he commissioned the building of St. Peter's Basilica. Então ele comissionou os construtores da Basílica de São Pedro, Which has probably been historically one of the greatest
Christian buildings of all time. que historicamente é um dos maiores edifícios cristãos de todos os tempos. I don't know how many of you have seen pictures of it or how many of you have been to Rome, but it is an incredible. Eu não sei quantos de Place. vocês já estiveram lá, já foram ver a Catedral de São Pedro, mas ela é incrivelmente grande. It is incredible in architecture, in engineering, and in art. Ela é incrível na arquitetura, na engenharia e na arte. It took 120 years to build St. Peter's. Demorou 120 anos para construir a Catedral de São Pedro. But in 1515, Mas em 1515, the church did not have enough money to finish the cathedral. a igreja não tinha dinheiro suficiente para terminar essa catedral. And there was a new pope, Pope Leo X. E havia um novo Papa, o Papa Leão X. And he said, how are we going to finish building this, E ele pensou, basilica? como é que a gente vai conseguir terminar essa basílica? And he came up with this idea of selling indulgences. Aí ele inventou essa ideia de vender indulgências. And an indulgence was a certificate. E indulgência era um certificado, It was like a get into heaven free certificate. era um certificado para entrar de graça no céu. But you would have to buy it. Mas você tinha que comprar. And he created a sales force Aí ele criou uma força-tarefa de venda that went all over Europe selling these get free, get into heaven free certificates. e esse quase marketing multinível foi pela Europa inteira para vender essa indulgência. But people in Europe were poor. Mas as pessoas na Europa eram pobres. And if you wanted to go to heaven, Se você quisesse ir para o céu, you would buy one of these você indulgences. então compraria uma dessas indulgências. But if you were poor, Mas se você fosse pobre, what did that mean? o que isso significa? You'd be poorer. Você seria pobre, You'd have less money to feed your children and put shoes on them. você ficaria mais pobre, você teria menos dinheiro para dar para os seus filhos e And comprar this roupas para system eles. became very corrupt. Aí o sistema se tornou muito corrompido. And there was a young Roman Catholic monk E aí um monge católico romano, who jovem, hated this system. que odiava esse sistema, His name was Martin Luther. o nome dele era Martinho Lutero. And in 1520, E em 1520, Luther wrote a pamphlet Lutero escreveu um panfleto. called The Babylonian Captivity of the Church. E esse panfleto chamava O Cativeiro Babilônico da Igreja. And as this pamphlet circulated through Europe, E à medida que esse panfleto circulava pela Europa, it created a firestorm. isso aqui foi um fogo, foi consumindo tudo. And here's part of what it said. E aqui é parte do que diz nesse panfleto. O trabalho dos monges e padres, ainda que seja árduo e santo, não difere um bocado sequer, à vista de Deus, dos trabalhos do trabalhador rústico no campo ou a mulher tratando das suas tarefas domésticas, mas que todos os trabalhos estão medidos perante Deus por fé somente. Realmente, o serviço doméstico servil de um mordomo ou criada é frequentemente mais aceitável a Deus que todos os jejuns e outros trabalhos de monge ou padre, porque ao monge ou ao padre falta fé. You can imagine if you were part of the society that was socially and spiritually superior, Você pode imaginar, se você fosse parte dessa sociedade que era, ou desse pedaço da sociedade que era socialmente e espiritualmente superior, these words were a threat to your status. essas palavras eram uma ameaça ao seu estado. The works of monks and priests O trabalho de monges e padres are not any better não são melhores than the work of a laborer do que o trabalho de um trabalhador or a woman going about her household tasks. ou uma mulher fazendo suas tarefas domésticas. And this created revolution in Europe. Isso criou uma revolução na Europa. Lutero wanted to reform the church, queria reformar a igreja, but he got a lot more than he bargained for. mas ele alcançou muito mais do que aquilo pelo qual ele lutou. Let's look at Ephesians
2, 8 through 10. Vamos ler Efésios 2, 8 a 10. And if you read that. Abre sua Bíblia aí, por favor. Efésios 2, 8 a 10. Você conhece o texto. Diz assim: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. That's 10 too. 10 too. Paul discovered, Paulo descobriu. as he read the New Testament, Paul or Martin Luther? Martin Luther discovered Paul. Isso. Então, Martinho Yes, Lutero thank you. descobriu Paulo enquanto lia o Novo Testamento. That as he read Paul, À medida que lia o apóstolo he Paulo, came to realize ele entendeu that we're saved by grace que nós somos salvos pela graça, through faith. pela fé. It is the work of Christ on the cross that saves us, Foi a obra de Cristo na cruz que nos salvou, not our work. e não o nosso trabalho, não as nossas obras. God's righteousness A justiça de Deus is credited to the believer, é creditada ao que crê. and salvation E a salvação is a gift of God. é um dom de Deus. It's not of works, Não é resultado do trabalho, da so obra. no one can boast. Então, ninguém pode se gloriar. And this idea of salvation by faith E essa ideia de salvação pela fé transformed the church, transformou a igreja and it transformed the countries where this message was e preached. transformou os países onde essa mensagem foi pregada. What were some of the results of salvation by faith? Quais foram os resultados da salvação pela fé? First, it destroyed this Greek dichotomy between the sacred and the secular. Primeiro, destruiu essa dicotomia entre a vida contemplativa e a vida secular, a vida ativa, o sagrado e o secular. All people, Todas as pessoas, whether you are a pastor or a priest, fossem elas pastores ou or sacerdotes, you're a carpenter ou um or an auto carpinteiro, mechanic, ou um mecânico de automóveis, we all stand before God by faith alone. todos nós estamos diante de Deus apenas pela fé. The sacred secular hierarchy was destroyed. Essa hierarquia sagrado-secular foi destruída. So a church worker can no longer feel proud Então, um trabalhador eclesiástico não pode mais se sentir orgulhoso they are doing God's work que está fazendo o trabalho de Deus. and no one else is doing E ninguém God's mais está fazendo o trabalho de Deus. work. You cannot make that claim Você não pode fazer ter essa prerrogativa mais. Before the Reformation, Antes da reforma, virtually all the nations in the world were impoverished. todas as nações da terra estavam empobrecidas. If you think of Africa today, Se você pensar na África hoje, think that was Europe. pensa que aquilo era a Europa, Except Era a Europa for, hoje. except for the palaces and exceto the os cathedrals. palácios e as catedrais. Europe was poor. A Europa era pobre. Asia was poor. A Ásia era pobre. The world was O poor. mundo era pobre. Except for a few very rich people. Exceto algumas poucas pessoas muito, muito ricas. The emperors, the pharaohs, Os imperadores, os faraós, the kings and os queens. reis e rainhas. A few people that owned all the land. Algumas pessoas, pouquíssimas pessoas que possuíam a terra toda. They were fabulously wealthy. Eles eram fabulosamente ricos. And everyone else E todo mundo, todo o resto, was poor. era muito pobre. And work E trabalho was seen as a curse. era visto como uma maldição. If you didn't have to work, you wouldn't.
se você não precisasse trabalhar, certamente você não trabalharia. But you have to work or you're going to die. Mas você tinha que trabalhar, ou então você morreria. So people would work. Então as pessoas But the trabalhariam. people that worked with their hands Mas as pessoas que trabalhavam com suas mãos, had no dignity. elas não tinham dignidade. This salvation by faith changed all Esse that. conceito de salvação pela fé mudou isso. It gave dignity to people who worked with their hands. Trouxe dignidade para as pessoas que trabalhavam fisicamente com as suas mãos. Suddenly, work is not a curse. Aí, de repente, o trabalho deixa de ser uma maldição Work is part of our dignity as a human being. e o trabalho passa a ser parte da nossa dignidade como seres humanos. And this new mindset E essa nova maneira de pensar had economic consequences. tem consequências econômicas. And there was an economic revival E houve um avivamento in the econômico countries of the em Reformation. todos os países da Reforma. And for the first time in history, E pela primeira vez na história, hundreds of thousands of people were lifted out of poverty. centenas de milhares de pessoas saíram da pobreza. And there became what we know today as the middle class. E elas se tornaram aquilo que a gente conhece hoje como a classe média. Will you read that, please? Yes. A citação de Paul Minier. Se você puder projetar, por gentileza. Um efeito disso foi dar aos trabalhadores de todos os ofícios uma genuína igualdade diante de Deus e uma importância genuína na vida da comunidade. Nenhum trabalho servil estava em si mesmo abaixo da dignidade de profeta, sacerdote ou rei. Na realidade, Deus escolheu um menino pastor de ovelhas obscuro como o rei e um carpinteiro desconhecido como o Messias. Wait, now. This one. Okay. Hello? Oi. Suddenly, De repente, the average person, o povo médio, the shoemaker, o povo comum, o sapateiro, the farmer, o agricultor, the woman working in her home, a mulher trabalhando na sua casa, they now had importance in the community. eles passam agora a ser importantes na comunidade. And their work was recognized as contributing to the good of the community. E o seu trabalho passa a ser reconhecido como uma boa contribuição para a comunidade. And I love this part of what Miner said, E eu gosto desse texto de Miner, that there's no work que não há trabalho beneath the dignity of a prophet, priest, or king. abaixo da dignidade de profeta, sacerdote ou rei. What work did our Savior do? Qual era o trabalho do nosso Salvador? He was a carpenter. Ele era um carpinteiro. He worked with his hands. Ele trabalhou com suas mãos. In this sacred secular dichotomy, Se fosse uma dicotomia sagrado-secular, he would have been a second-class citizen. ele seria um cidadão de segunda classe. When God came in the flesh, Mas quando Deus vem em carne, he could have come as a child of the emperor in Rome. ele poderia ter nascido como o filho do imperador romano. Think of the stage that he would have had. Imagine só na plataforma que ele teria. He could have come as the son of the high priest of the Jews. Ele poderia ter vindo como o filho do sumo sacerdote dos judeus. But how did he come? Mas como que ele veio? He came into the home of a poor carpenter. Ele veio na casa de um pobre And he carpinteiro. himself was a carpenter. E ele mesmo se tornou carpinteiro. How the church, for so many generations, Como que a igreja, por tantas gerações, could not recognize the dignity of labor não conseguia reconhecer a dignidade do trabalho when the one that they worship was a carpenter. quando aquele a quem a igreja adora foi um carpinteiro. Thomas Carlyle, ele diz o seguinte: todo o trabalho, todo verdadeiro trabalho é sagrado. Em todo verdadeiro trabalho é assim, mas no trabalho manual há algo de divino. Nenhum homem tem trabalho ou pode trabalhar, exceto religiosamente.
nem mesmo o pobre trabalhador diário, o tecedor de seu casaco ou o que costura seus sapatos. Work is worship. Trabalho é adoração. The Greeks had this dichotomy between the sacred and the secular. Os gregos tinham essa dicotomia entre o sagrado e o secular. But the Hebrew mind was very different than the Greek mind. Mas a mente do hebreu era bem diferente do grego. The Hebrew mind was integrated. There was no sacred secular A dichotomy. mente do hebreu era integrada, não havia separação entre secular e sagrado. And it's fascinating because one of the Hebrew words that is translated work E é fascinante porque uma das palavras hebraicas traduzidas por trabalho is also translated worship. também se pode traduzir por adoração. There is no division between Sunday and Monday, Não existe divisão entre domingo e segunda-feira, between work and worship. entre trabalho e adoração. If you are a Christian, Se você é um cristão, you're not just a Christian on Sunday. você não é só um cristão no domingo. You're not just a Christian on Wednesday night when you come to this great tabernacle. Você não é apenas um cristão na quarta-feira à noite quando você entra neste grande tabernáculo. But you are a Christian Mas você é um cristão at work. no trabalho. You're a Christian on Monday. Você é cristão na segunda. And this is one of the dilemmas in the church today. E este é um dos grandes dilemas da igreja hoje. And one of the reasons we're not seeing our nations transformed E uma das razões pelas quais nós não estamos vendo as nossas nações transformadas is that we think of the church as the church on Sunday, but not the church on Monday. é porque a gente pensa na igreja como a igreja do domingo. If you E a gente não gather- pensa na igreja como a igreja de segunda. If you gather to worship Christ on Sunday, Se vocês se juntam para adorar a Cristo no the same domingo, people that gathered on Sunday, o mesmo povo que se ajunta aqui no domingo, you are scattered all over Curitiba on Monday. vocês estão escalados na segunda-feira para toda Curitiba. Some of you are working in markets, Alguns de vocês trabalham em some mercado, in schools, alguns nas some in escolas, hospitals, alguns em hospitais, some may be lawyers. alguns talvez sejam Some may be advogados, homemakers. alguns talvez sejam trabalhadores de Guess casa. what? Imagine o quê? You are a Christian there. Você é um cristão ali onde você está. But do you think like a Christian? Mas você pensa como um cristão? Or do you act like everybody else in your profession Ou você on Monday? age como todo mundo age na sua profissão na segunda-feira? We're not just Christians on Sunday. Nós We're não somos Christians on apenas Monday. cristãos de domingo, mas também de segunda em diante. Sola fide reformed the relationship between faith and works. Essa ideia de sola fide, ou somente a fé, reformou a relação entre fé e trabalho. In the old economy, Na antiga dispensação, we did spiritual good works in order to be saved. a gente fazia trabalhos espirituais para que pudéssemos ser, ou boas obras espirituais para que pudéssemos ser But in the salvos. new economy, Mas dessa nova we dispensação, are saved by grace through faith nós somos salvos pela graça, através da fé, to do what? para fazer o quê? To work. Para trabalhar. Read verse 10, Ephesians 2:10 again. Vamos ler de novo Efésios 2:10. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Most of the time when our pastors preach or we're in a Bible study studying these passages, Muitas vezes, quando os nossos pastores pregam ou estamos fazendo um estudo bíblico nessas passagens, we stop our study after verse a 9. gente para o nosso estudo no versículo 9. We don't read verse 10. A gente não lê o 10. We've been saved by grace through faith. Fomos salvos pela graça através da fé. Then what does it say? E aí depois o que que diz? We are his workmanship. Nós somos feitura dele, somos obra dele. The Greek word here is absolutely stunning. A palavra grega aqui é espantosa. It's the word poema.
é a palavra poema. We are his poemas. Nós somos suas poemas. When you come to Christ, Quando você chega a Cristo, vem a Cristo, what does God begin to do? o que Deus começa a fazer? He writes a poem Ele escreve um poema with your life. com a sua vida. You are the poem Você é o poema of God. de Deus. Wow. Uau! Lie in bed tonight and think about that. Quando você for deitar hoje, pense nisso. God is writing a poem with my life. Deus está escrevendo um poema com a minha vida. We are his poema, Nós somos o seu poema, created in Christ Jesus. criados em Cristo Jesus. For what purpose? Para que propósito? Está escrito aí. Para que propósito? What does it say? O que diz aí? For good works. Para boas obras. In the old economy, we did good works to be saved. Na antiga dispensação, a gente fazia boas obras para sermos salvos. In the new economy, Nessa nova economia, we are saved nós somos salvos for what? para quê? Good works. Para boas obras. The next thing from sola fide A próxima questão do somente pela fé, do sola fide, is that our work projeta, por favor. begins to be connected to the advancement of the kingdom of God. É que o nosso trabalho começa a se conectar com o avanço do reino de Deus. Before he went to the cross, Antes dele ir para a cruz, the disciples asked Jesus, "Teach us how to pray." os discípulos pediam a Jesus, ensina-nos a orar. And Jesus said, "Pray this E way. Jesus disse, orem desta maneira. Our Father who art in heaven, Pai nosso que estás no céu, hallowed be thy name." santificado seja o teu nome. Then what? E depois o quê? Thy kingdom come. Venha o teu reino. Then what? E depois? Thy will be done. Seja feita a tua vontade. Where? Onde? In Brazil, No Brasil, in Curitiba. em Curitiba. Glory to God. Glória a That is Deus. right. É isso mesmo. Pray. Thy kingdom come, thy will be done. Ora, que venha o teu reino e tua vontade On seja earth feita. as it is in Na heaven. terra como é feita no céu. In Brazil as it is in No heaven. Brasil como é In feita no céu. Curitiba as it is in Em heaven. Curitiba como é feita no céu. Jesus wants his kingdom to be extended from heaven to earth. Jesus quer que o seu reino seja estendido dos céus para a terra. And he wants us to pray for that. E ele quer que a gente ore por isso. And then he wants us to be the instruments of that. E ele quer que nós sejamos os instrumentos disso. This church Esta igreja is an embassy é uma of the embaixada kingdom of do God. reino de Deus. And you E você, are ambassadors. vocês são embaixadores do rei. That is who you are. Isso é quem você é. Thy kingdom come, Venha o teu reino, thy will be done. que a tua vontade seja feita. At the newspaper, Lá nos jornais, in the hospital, lá nos hospitais, in the auto shop, lá na loja de carro, at the grocery store. lá no mercado. Where do you work? Onde você trabalha? Where you work. Onde você trabalha? Jesus wants to plant the flag of his kingdom. Lá, Jesus quer plantar a bandeira do seu reino. We are saved Nós somos salvos by faith pela fé to do para fazer good works. boas obras. And there's two understandings of this phrase, good works. E há dois entendimentos dessa frase boas The obras. first is the one that we think of all the time. A primeira é aquela que a gente pensa o tempo todo. It's the good works of caring for the poor, São as boas obras de cuidar dos pobres,
visiting the homeless and Vis- people in prison. Visitar os que estão na prisão e atender os que estão sem casa. It's the work of charity. É o trabalho de caridade. You have been saved Você foi salvo to minister to people who are broken, para ministrar a pessoas que estão feridas. because Jesus has ministered to you in your Porque brokenness. Jesus ministrou a você enquanto você estava ferido. But what do those two words mean? Mas o que essas duas palavras de fato significam? Created in Christ Jesus unto good works. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você pode projetar, por gentileza? Fazer um bom trabalho, acho que é o título do slide. Just asking them to... Okay. Nope. Yes. That's it, okay. The first word is ergon, A primeira palavra é ergon, and it means que business, significa negócios, employment, emprego, that which you do in one's occupation. aquilo que uma pessoa faz em sua ocupação. It means any product, whatever, Significa qualquer produto, anything accomplished by the hands, qualquer coisa conquistada, In art, produzida pelas mãos, in industry na or in arte, mind. na indústria ou pela mente. This is the Greek word for work. Essa é a palavra grega para obras. We are saved Nós somos to salvos work. para trabalhar. But then we have this word here, argos. Aí a gente tem esta outra palavra, ágatos. Thank you. You welcome. He's a scholar. É isso aí. And that literally means Isso literalmente significa of good constitution or nature, algo que é de uma boa constituição, de uma boa natureza, excellence, algo que é excelente, distinguished. alguma coisa que é distinta. So what does this mean? Então o que isso significa? We are saved Nós somos salvos to do good works, para fazermos boas obras and we are e saved nós somos salvos to do good work. e nós somos salvos para fazer um bom trabalho. Our work is to be done with excellence, O nosso trabalho deve ser feito com excelência, because we serve an excellent God. porque nós servimos um Deus de We excelência. serve a good God. Nós servimos um bom Deus. So it's not simply, hey, I'm saved and I'm going to heaven. Não é simplesmente então, eu sou salvo, bom, já vou para o céu. That's the future. Esse é o futuro. What's now? Mas e agora? I am saved Eu sou salvo to do good work. para fazer um bom trabalho. Wherever you work, Onde quer que eu trabalhe. your work is to be known for its excellence. O nosso trabalho deve ser conhecido pela sua excelência. Your work should stand out from other people's. O seu trabalho deve sobressair em relação ao dos outros. You're not looking over your shoulder to see if the boss is looking. Você não está o tempo todo olhando para ver se o chefe está olhando, já está de olho em você. What are you O doing? que você está fazendo? You're saying, thank you, Lord, for my salvation. Você está dizendo, obrigado, Senhor, pela minha salvação. I am going to mimic good work that you have done. Eu vou representar aqui o bom trabalho que o Senhor fez. I am going to do good work here. Eu vou fazer um bom trabalho aqui. What if every Christian in Curitiba O que aconteceria se cada cristão em Curitiba began to be a Christian on Monday, começasse a ser um cristão assim, de segunda-feira, began to be a Christian at the university, começasse a ser um cristão assim na universidade, in their office, no seu escritório, in their factory, nas suas fábricas, at the court, lá nos tribunais, and they would do good work. fariam um bom trabalho. You all heard of 9/11. Vocês todos ouviram falar do 11 de setembro? It was a turning point for my nation's history, but it was a turning point for the world. Foi um ponto de virada na minha nação, mas também para o mundo. 6 weeks after 9/11, 6 semanas depois About do 11 6 de weeks. setembro, quase 6 semanas, the largest energy company in the world, Enron, collapsed. 6 semanas depois, a maior companhia de energia do mundo entrou em colapso, a Enron. My friend Vishal Mangalawadi, who has, I think, lectured in this city, O
O meu amigo Vishal Mangalwadi, que eu acho que já ensinou nessa cidade, he said that the collapse of Enron was more significant for the United States than 9/11. ele diz que o colapso da Enron foi mais importante para os Estados Unidos do que o 11 de setembro. He said 9/11 was an external attack. Ele disse que o 11 de setembro foi um ataque externo. Enron showed a moral collapse. Enron mostrou um colapso moral da nação. Enron, the leadership of Enron was corrupt. A liderança da Enron era corrupta. 10,000 people lost their jobs overnight. 10.000 pessoas perderam o seu trabalho do dia para a noite. And 100,000 people lost their life savings. E 100.000 pessoas perderam as economias de sua vida inteira. And the CEO of Enron E o CEO da Enron, was named Ken Lay. Ken Lay. que se chamava Ken Lay, And Ken Lay was an evangelical Christian. Ken Lay era um cristão evangélico. He went to church on Sunday. Ele ia para a igreja no domingo. He was involved in Sunday school. Ele estava envolvido na escola bíblica And I'm dominical. sure the people that saw him at church said, "There's Ken. E as pessoas que estavam com ele na igreja falavam, lá está o Ken. He's a godly man." Ele é um homem de Deus, piedoso. Well, Ken Lay Bom. was a Sunday Christian. Ken Lay era um cristão de domingo. On Monday, Na segunda, he didn't act like a Christian. ele não agia como um cristão. He built a company Ele construiu uma companhia where corruption was at the core of it. onde a corrupção estava no núcleo da companhia. Are you a Christian just on Sunday, Você é um cristão só de domingo? or are you a Christian on Monday? Ou você é um cristão de segunda? Is your work just a place to get a paycheck, Você trabalha só para ter um salário no final? or is it a place to glorify God? Ou o seu trabalho é um lugar de glorificar a Is Deus? it a place through your actions to bear witness to the excellency Ou é um of lugar God? que através das suas ações você mostra a excelência de Deus? Why do you work? Por que você trabalha? And I'd like to end with a video, E eu queria terminar com um vídeo. 2-minute video. 2 minutinhos de um vídeo. Vou pedir para abaixar as luzes aqui e projetar então o vídeo para a gente, por gentileza. Our lives are not divided into two halves, with one part being sacred and another part secular. Worship is not reserved only for Sunday morning, but for Monday morning as well. Every time we get out of bed and ready ourselves for the day. Every time we labor at a task, no matter how insignificant it may seem. Every moment is a gift. Every moment belongs to the one who gave us that moment. There is a way that leads a man to flourish. It is freedom. The freedom to discover his true potential, to keep the fruits of his labor, to find fulfillment in his work. These freedoms are the right of every person, because they come woven into the God-given dignity of every person. Where they exist, societies and people flourish. Where they are absent, there is only poverty. These freedoms must be championed, for this is God's design for us, for the good of all He has created.